Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Nos últimos dias, o Brasil tem vivido um sentimento paradoxal. Enquanto a gente comemora a chegada da vacina, a Covid-19 não para de avançar. A situação de Manaus é o retrato mais real de que, na corrida contra a pandemia, por enquanto, nós ainda estamos perdendo. Hospitais lotados, pessoas com Covid-19 sem cilindros de oxigênio para tratamento da doença. A situação é essa em Manaus, que já não tinha leitos para atender a demanda. Nós estamos no momento mais crítico da pandemia, algo sem precedente no estado do Amazonas, em que enfrentamos muitas dificuldades para conseguir insumos. E como todos têm bem acompanhado, a nossa principal dificuldade agora tem sido a aquisição desse oxigênio. Até o momento, o Amazonas contabiliza mais de 6.000 mortes pela Covid-19. O número de internações diárias já ultrapassa em muito a média de abril do ano passado. Naquele mês, o sistema de saúde do estado entrou em colapso pela primeira vez e as pessoas morriam em casa e também na porta dos hospitais. Só que dessa vez, mesmo quem consegue um leito ainda pode perder a vida. Os amazonenses estão morrendo sem ar, isso mesmo, por falta de cilindros de oxigênio. O Adenauer conseguiu comprar um cilindro de familiares de um paciente que faleceu. E a única forma de salvar minha mãe foi correndo atrás de oxigênio, pedindo ajuda das pessoas. Depois de mais de um dia de tentativas, o Ademir também conseguiu o cilindro que precisava para a mãe. A emoção dele é de alívio, mas a maioria ainda sofre com desespero. O Gesen Orellana, que é epidemiologista e pesquisador em saúde pública, resumiu a situação. Os hospitais se tornaram câmaras de asfixia. Nesse episódio, eu converso com o Gesen para entender como é que o Estado chegou, então, nessa situação e o que está sendo feito nesse momento para tentar salvar vidas. Gesen, muito bem-vindo ao Item Mais. Prazer falar com você. Prazer é nosso, Mona Lisa, e vamos tentar contribuir com o que for possível. Quero começar falando sobre os sinais dessa nova crise em Manaus. Os sinais começaram a aparecer mesmo antes das comunicações ali na primeira semana de janeiro? Bem antes, né? Os sinais da segunda onda, na verdade, confundiram, Mona Lisa. Boa parte dos epidemiologistas, de bons epidemiologistas, inclusive, do Brasil e principalmente do Amazonas, né? Os primeiros sinais nós demos alerta, né? Inclusive para a mídia, né, convencional do Brasil, que eles estavam começando a aparecer no finalzinho de agosto e início de setembro, né? E aí a situação foi se agravando, teve talvez uma grande influência do período eleitoral e as atividades de fim de ano e chegamos nessa situação trágica aí que a gente vai conversar, Mona Lisa. Sim. Então, você acha que faltou uma observação mais cuidadosa, mais atenta, ou é um conjunto de fatores realmente complicadores e que esse conjunto de fatores resultou nessa nova tragédia que o Brasil acompanha em várias cidades do Amazonas, especialmente Manaus? Olha, é até difícil falar, né, que faltou uma observação mais cuidadosa, né, em outros colegas epidemiologistas, até mesmo na Secretaria de Saúde, porque nós estamos lidando com um comportamento epidêmico até então desconhecido. Então, o que eu sei de gripe aviária, o que eu sei de gripe suína, o que eu sei de ebola, dificilmente se aplica no contexto epidêmico da Covid. Agora, isso não significa que você deve ignorar alertas atrás de alertas, né? Nós demos muitos alertas, né? Não só para os órgãos de controle do Estado do Amazonas, né? Como para a comissão mista, né? Da Câmara, do Senado e para a Comissão Nacional de Direitos Humanos, né? Sobre esses sinais que começaram a ficar cada vez mais claros e aterrorizantes, mas em nenhum momento, Mona Lisa, infelizmente fomos ouvidos e chegamos onde estamos agora. Sim, a gente pode falar em omissão das autoridades por causa daquelas comunicações, por exemplo, no dia 7 de janeiro, né, a empresa fornecedora de
Oxigênio informou ao governo do Amazonas que faltariam os cilindros. Aí o governo federal também recebeu o informe no dia seguinte, no dia 8, né? Me corrija se eu estiver errada. Mas um documento elaborado pelo Ministério da Saúde no dia 4, então, já previa um colapso no sistema de saúde, né? Isso mesmo. Uma série de acontecimentos, e você está nos remetendo talvez aos acontecimentos de omissão mais recentes, né? Como eu disse há pouco, nós inclusive tivemos algumas recomendações específicas, né, ao Ministério Público, à Defensoria, com a presença inclusive do governo do estado do Amazonas, né, da prefeitura, recomendando um lockdown em setembro, né, acolhido pelo prefeito de Manaus, mas no entanto, infelizmente, ele acabou sendo durissimamente criticado em menos de 24 horas, inclusive, pelo presidente Jair Bolsonaro e descartado sumariamente pelo governador. Então, a partir dali, você tem uma série de omissões, né, que inclusive, antes desse evento do dia 7 de janeiro, gostaria de lembrar aqui a vocês que em dezembro, em meados de dezembro, nós soltamos um alerta epidemiológico dos mais extensos que nós já soltamos até o momento, mostrando nossa gravíssima preocupação com o que poderia acontecer, e está escrito no alerta epidemiológico, inclusive, que o mês de janeiro poderia se tornar o mês das lamentações e das mortes, né? E fatalmente acabou virando isso. Você acha que a questão logística de alguma maneira impacta mesmo toda essa falta de atendimento de oxigênios que a gente está vendo no sistema do estado, ou essa é uma desculpa esfarrapada para algumas regiões do nosso país que parece que viram rincões e as autoridades nunca dão, de fato, a atenção que deveriam dar quando a gente fala em gestão, em administração equilibrada e igual para todos? Olha, Mona Lisa, nós também temos regiões igualmente isoladas, né, ou até mais isoladas na região norte, e nem por isso observamos uma crise tão catastrófica como a vista em Manaus, né? Então, o argumento, né, de que a questão logística dificulta o combate da epidemia talvez seja válido em alguma medida, mas muito pouco, entendeu? O nosso problema em Manaus e no estado do Amazonas sempre foi essencialmente erros atrás de erros na gestão e a baixa adesão da população às medidas necessárias para a contenção da circulação do vírus, né? Eu costumo dizer isso repetidamente porque a gente costuma jogar todo o peso da responsabilidade no governo federal, no estadual e no municipal. Tudo bem, eles erraram, né? As provas estão começando a surgir aí uma atrás das outras, mas a população precisa reconhecer que também errou. A comunidade científica também errou e eu estou incluído nisso. Nós erramos, no mínimo, na forma como nos comunicamos, pelo menos. Agora a gente está vendo uma situação de uma espécie de força-tarefa, vários estados também ajudando, o governo federal com uma atenção mais especial, mas ainda assim a gente tem uma preocupação imensa, né? As mortes estão ocorrendo, o sistema está sobrecarregado, a gente sabe que a vacinação também é um atenuante. O que a gente pode olhar para as próximas semanas? Eu não quero exercício de futurologia, mas dá para pensar num alívio próximo, por exemplo, no próximo mês, em fevereiro, ou não? Essa é uma pergunta muito importante, muito atual e que a gente precisa realmente parar, respirar fundo, ouvir com calma e refletir, né? Nós estamos num momento bem complicado no Amazonas, né? Talvez o momento mais trágico de toda a história da pandemia, né? Estou falando em escala planetária. O fato de nós termos tido um evento completamente atípico, né? Do dia 14 para o dia 15 de janeiro em Manaus, que resultou, né, na transformação dos leitos hospitalares em espécies de câmaras de asfixia, provavelmente ele não vai se repetir. Nós tivemos um grande déficit, né, de oxigênio medicinal nas unidades de saúde de Manaus, e agora, depois dessa tragédia, né, com todo o empenho do governo federal, dos governos municipal e estadual, inclusive de ajuda internacional, como de países da Venezuela, China e etc., né, a gente provavelmente não vai lidar mais com esse problema da falta de oxigênio. No entanto, eu queria lembrar aqui vocês que nós continuamos tendo uma quantidade grande de mortes. Pra você ter uma ideia, depois desse colapso do oxigênio, nós ainda tivemos mais de 180 sepultamentos nos últimos 2 dias. Isso significa, diários, né, um número 5 vezes maior do que o habitual. Então, é um número muito alto, a tragédia continua. E se queremos pensar em uma resposta de longo prazo, né, nós temos que pensar em 1 ano ou 2 anos, por aí. Imagina
imaginando que a vacinação vai causar um efeito favorável na população de forma abrangente, né? Ou seja, com mais de 90% de cobertura vacinal. No curto prazo, continuando a resposta à sua pergunta, eu não consigo ver uma expectativa, né, de melhora nos indicadores de internação hospitalar, principalmente por síndrome respiratória aguda grave, né, que são provavelmente os casos de Covid que estão demandando por atenção especializada e mais complexa nos hospitais nos próximos dias. Não tem a menor chance disso acontecer. Por quê? Nós continuamos produzindo casos na comunidade. A transmissão comunitária do novo coronavírus continua acontecendo. O que significa isso na prática? Significa, Mona Lisa, que hoje, por exemplo, as 2.000 pessoas, vamos supor aqui um número que se infectam em Manaus, daqui a 15 dias vão precisar de internação hospitalar, entendeu? Então, se a gente não adotar medidas radicais nesse momento para frear essa fortíssima, violenta transmissão comunitária do novo coronavírus, nós não vamos ter expectativas favoráveis para as próximas 4 ou 6 semanas. Então, você está me dizendo que a solução é o lockdown? Não tem outra. Nós chegamos numa situação extrema. É uma situação extrema, não é mais aquela que você fica avaliando, olha, vamos pesar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, vamos ver o que dá de fazer. Não dá mais. A gente atingiu, na verdade, ultrapassou todos os limites possíveis e imagináveis da negligência na gestão da epidemia, Mona Lisa. Então, nesse momento, a única solução para você reduzir a circulação viral nos próximos 15, 20, 30 dias, e com isso, aí sim, fazer aquilo que você estava me perguntando, né, redução do número de mortos, casos graves, etc., aí sim, daqui a 15, 21 dias eu consigo pensar de forma segura de que a circulação viral vai cair e, a partir daí, eu já consigo começar a pensar melhor na campanha de vacinação, na retomada das atividades não essenciais, na retomada da economia da cidade, né? O que a gente não pode fazer é cometendo esses erros um atrás do outro e empurrando a população para o cemitério e a economia para o caos. É uma situação delicadíssima, mas não adianta, né? Para combater a situação de agora, é preciso, de fato, olhar com a lupa da realidade, da medida eficiente, né? Não adianta ultravisão para uma situação absolutamente catastrófica, né? Não adianta. Essa medida que o governador decretou há 3 dias atrás é uma medida razoável, inclusive. Ele decreta o toque de recolher, né, entre as 7 horas da manhã e as 6 horas da manhã. No entanto, Mona Lisa, você, mesmo não sendo da área de saúde, não sendo microbiologista, você vai saber que o vírus de verdade não é programado como um vírus de computador, que sabe que computador atacar, que celular atacar, que rede se infiltrar. Esse vírus, ele corre livremente entre as 7 da manhã e as 6 da tarde. Então não adianta você colocar as pessoas dentro de casa das 7 da noite até as 6 da manhã e todo mundo sair de uma única vez para o mesmo lugar, supermercado, farmácia, comércio, né? Então essas coisas têm que ser pensadas bem. Nesse momento, esse é o tipo da medida que ajuda, mas não ajuda tanto. Se você quer realmente, né, dias melhores, acabar com esse fantasma do possível esgotamento do oxigênio medicinal nos hospitais, não tem outra solução mais realista do que um lockdown. Não tem. A gente ultrapassou todos os limites do tolerável, Mona Lisa. É muito grave. Mas enfim, estamos aqui de olho acompanhando tudinho. Gésen, Orelana, muito obrigada por esse papo. Eu desejo sim que a gente possa voltar a conversar com notícias mais animadoras, com medidas eficientes e com uma situação mais normal, vamos dizer assim. Meu Deus, que saudade de falar de uma situação normal em qualquer lugar do nosso país. Mas que venha ao normal. Se ele chegar, a gente vai conversar sim. Obrigada, cuide-se aí, tá bom? Obrigado, Mona Lisa, agradeço pela oportunidade. Até a próxima. Nesse episódio, eu também converso com o virologista Felipe Naveca, que é vice-diretor de pesquisa da Fiocruz Amazônia. O Felipe acompanhou de perto a descoberta da nova cepa do coronavírus, que teve origem justamente no Amazonas. Felipe, muito bem-vindo ao Item Mais. Prazer falar com você. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, tem muita gente atribuindo esse caos todo que a gente está acompanhando em pelo menos 20 cidades aí do Amazonas, mas
especialmente em Manaus, a questão da nova cepa, né? Esse novo vírus. A nova variante, vamos dizer assim, descoberta, pode mesmo estar por trás desse pico de casos ou é só mais um complicador, Felipe? Olha, Mona Lisa, ela pode sim ser um dos fatores que está levando a essa situação. Os dados preliminares que a Fundação de Vigilância em Saúde já tem acesso mostram uma prevalência superior a 50% dos casos até o momento, dos casos que foram identificados, mas não é o único fator. Nós temos uma situação que foi crescente, que foi a diminuição, né, do distanciamento social. Isso era nítido, era observado. A gente já vinha observando um aumento de casos desde outubro, claro que não na magnitude que nós estamos vendo agora. Nós tivemos, então, também Natal, Ano Novo, e a partir de novembro, final de novembro, é o período de maior detecção de vírus respiratórios na região amazônica. Então, você tem alguns fatores que colaboraram para esse aumento, mas tudo indica que a nova variante também seja um deles. Exatamente isso que causa muita preocupação, porque quando a gente fala de um conjunto de fatores, é necessário um conjunto de medidas para combater tudo isso, né? Medidas efetivas, medidas reais, medidas que de fato mudem esse cenário, né? O que é muito complicado. A gente consegue pensar num conjunto de medidas de fato eficiente? O que está faltando agora para combater essa situação, na sua opinião? Olha, o primeiro é a questão da gente redobrar os cuidados e voltar àqueles momentos onde nós tínhamos maior distanciamento. Nós precisamos combater também a minimização da situação, né? Quer dizer, um discurso negacionista que diz que a doença não tem essa importância toda ou que minimiza os cuidados, isso só atrapalha num momento como esse. Nós também vimos essa situação absurda, né, da falta de oxigênio e, ao que eu sei, isso já está sendo investigado pelas autoridades. Então, a gente tem uma série de fatores juntos que levaram a essa situação. É importante lembrar que Manaus já tinha entrado em colapso menos de um ano atrás, né? E para mim é inacreditável que a gente esteja repetindo esse cenário. É uma tristeza muito grande ver o que está acontecendo. Para mim também, exatamente o mesmo sentimento, exatamente bateu da mesma maneira para mim, porque é inacreditável, né? A gente presenciou aquilo, aquelas covas sendo abertas, aquelas covas comunitárias, aquela imagem, o desespero das pessoas, e tudo isso parece que ficou ali esquecido e de repente o pesadelo de volta. Por isso que a gente está fazendo esse episódio também para colocar luz, voz e urgência, né, sobre a questão do estado em geral, mas especialmente na capital, em Manaus. A gente tem ouvido números absolutamente assustadores sobre novos casos, sobre número de mortos, sobre enterros diários. É possível que a gente esteja falando de números que não são tão reais assim? Os números podem ser ainda piores se a gente tivesse um trabalho efetivo de testagem, por exemplo, das pessoas que de fato estão adoecendo e morrendo em casa? A gente sabe que existe uma subnotificação. Nós no Brasil, e aí eu não digo nem só o Amazonas, né? No Brasil todo nós testamos muito pouco. Isso é um problema crônico desde o início. A gente conseguiu melhorar sim, mas não na medida que isso era necessário. Nós temos uma situação que, ao meu ver, ela chega a ser assim difícil de realmente de acreditar, porque meus colegas médicos, né, que estão na linha de frente, eles relatam sim uma situação um pouco diferente. Eles estão relatando casos em pessoas mais jovens e agora tudo isso a gente já imaginava que ia piorar por conta das festas de final de ano, mas não nessa velocidade que nós estamos vendo. Né? E aí, voltando ao que você tinha comentado da nova variante, quando nós deixamos um vírus como o coronavírus solto, quer dizer, no sentido de que o vírus estava circulando em grande quantidade em vários lugares, e aí não só no Brasil, nós aceleramos, nós permitimos o vírus acelerar o seu processo de evolução. E provavelmente é isso que nós estamos vendo, uma vez que essas variantes na Inglaterra e na África têm semelhanças com a da Amazônia. Muito importante essa ressalva. Agora, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele afirmou que as chuvas e também a falta de tratamento precoce levaram a essa situação. O que você acha dessa afirmação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello? Então, eu concordo em parte pelo seguinte, a gente sabe que esse período, como eu tinha comentado, né, no final de novembro, existe um aumento do número de casos respiratórios. E aí eu não estou falando de Covid, porque historicamente aumentam os casos de influenza, os casos de vírus sincicial respiratório
respiratório, que são outros patógenos importantes de doenças respiratórias. Mas não é o suficiente para chegarmos nessa situação que nós estamos vivendo. Com relação ao tratamento precoce, eu discordo, porque nós vimos, inclusive no discurso da diretoria da Anvisa, que não existe nenhum tratamento precoce que, de fato, possa colaborar no tratamento da Covid-19. Há poucos dias atrás, o pesquisador francês que liderou o primeiro estudo sobre a cloroquina e que foi usado como referência para dizer que a cloroquina era o tratamento precoce, revisitou os seus argumentos e, inclusive, colocou que o tratamento com cloroquina, mesmo associado com a azitromicina, não reduziu o número de casos que foram para a UTI e também não reduziu o número de desfechos de óbito. Ou seja, até o maior defensor da cloroquina já mudou o seu ponto de vista. A gente está olhando também para essa notícia esperançosa, né? Desde domingo, a gente está vendo brasileiros recebendo a picadinha da esperança, né? A vacina. Como é que a vacinação pode, de fato, atenuar essa situação no Amazonas, no Brasil como um todo? Mas se é que a gente vai ter doses suficientes, né, para vacinar todo mundo, não está tão simples assim. Os insumos têm que chegar da China para produzir mais vacinas. Você está esperançoso ou nem tanto? Olha, esperança ela é algo que nos ajuda, né? Inclusive a seguir em frente e tentar fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Mas eu não diria que isso vai ser uma resposta realmente imediata. Essa dependência que nós temos do IFA e de outros insumos vindo do exterior realmente nos prejudica. Nós vimos agora a Índia, né, não liberar as doses da vacina de Oxford, AstraZeneca, que estavam sendo esperadas agora, porque eles têm uma demanda interna muito grande. E nós temos uma questão logística para resolver no Brasil que não é fácil. Eu, como uma pessoa que mora no Amazonas, posso dizer que é bastante complicado, né, a logística para o interior do estado. Então, a vacina é sim uma luz de esperança, a gente precisa acreditar nisso, mas não é uma solução imediata. Então, por isso, a gente precisa continuar com as medidas de proteção. A falta de insumos para produzir as vacinas, por exemplo, seringas e também agulhas, tudo isso é um complicador, né? Isso, de fato, potencializa aí a preocupação? Sim, potencializa a preocupação. Desde o início da pandemia, eu tenho comentado com outros colegas que atuam no laboratório que nós precisamos diminuir a dependência de insumos importados. Isso é uma questão, e aí é uma questão de soberania mesmo, né, do país. Nós vimos, agora nós estamos falando com relação à vacina, mas no início da pandemia nós sofremos muito com insumos para diagnóstico. Em alguns momentos nós quase ficamos sem os insumos, o que nos levaria a parar de fazer o diagnóstico. Então nós precisamos repensar alguns insumos estratégicos que precisam ser produzidos no Brasil e que a gente não tenha tanta dependência assim do exterior. Eu acho que é sempre bom destacar que se a ciência deu respostas, eu agradeço muito também a colaboração da imprensa. Os veículos de imprensa foram fundamentais para levar a voz da ciência à população. Então eu tenho sempre agradecido a vocês os espaços que nós temos tido para debater ciência, para trazer a população mais para perto de nós, tirar esse discurso que eu sei que às vezes o discurso da ciência é um pouco hermético, mas a gente consegue levar isso melhor com a parceria e essa parceria tem que ser para frente. E nunca é demais pedir à população que mesmo agora com o início da vacinação, a gente precisa muito do apoio de vocês, continuando com as medidas de distanciamento, de uso de máscara, lavagem das mãos, etc., para que a gente consiga vencer a guerra, porque nós ainda não vencemos. É isso aí, a nossa parceria, ela é uma parceria de quem precisa de ajuda. Nós, jornalistas, não seríamos nada sem o conhecimento que vocês trazem para nós. A gente é apenas um canal para ecoar tudo isso. A gente não existiria sem vocês que nos dão a matéria-prima da informação. Muito obrigada, tá, Felipe, pelo papo. Até uma próxima. Muito obrigado, Mona Lisa. Fico sempre à disposição. Até a próxima. É isso, chegamos ao fim desse episódio com esse monte de informação importante para a gente refletir e para a gente não descuidar das nossas atitudes em nenhum momento. Amanhã tem mais Papo Importante. Então, até!